Sejam bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Nesta série, a ANEFAC está ouvindo as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. Hoje, nós temos a honra de entrevistar Luciano Teixeira Agliardi, que é diretor de controladoria da Lojas Renner S.A. Luciano, parabéns pela premiação. As Lojas Renner estão recebendo essa premiação pela segunda vez na categoria Receita Líquida acima de 8 bilhões de reais. Parabéns e seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito prazer estar com você aqui, Luiz, representando a Lojas Renner. Muito nos orgulha estarmos aqui pelo segundo ano consecutivo. Luciano, o que representa para vocês receber o Troféu Transparência pela segunda vez? Bom, esse reconhecimento ele nos enche de orgulho porque é o resultado de uma seleção super criteriosa, prestigiada no mercado de capitais brasileiro, ainda mais considerando que estamos sendo contemplados, como você falou no início, pela segunda vez consecutiva. Para a Lojas Renner, que é a primeira corporation no Brasil com 100% das suas ações negociadas em bolsa e que prima sempre pelo mais alto grau de governança corporativa, esse troféu tem ainda mais significado porque é fruto, de um trabalho obstinado de um time que não mede esforços para levar sempre a melhor informação com mais transparência a todo o público leitor das nossas demonstrações financeiras, não só a comunidade de investimento, mas como toda a sociedade em geral, onde o nosso trabalho impacta na vida das pessoas. Luciano, o que representa uma demonstração financeira realmente transparente? Bom, uma demonstração financeira transparente, ela precisa primar primeiro por um conteúdo que traga da melhor forma, simples, objetiva, o que acontece dentro da organização, como que aquilo que a organização pratica e desempenha no dia a dia se reflete nos números, seja nas posições de ativos, obrigações, resultado, geração de caixa, mas também que a empresa consiga colocar na sua demonstração financeira como que ela impacta, como que ela conduz os negócios perante os seus parceiros, perante os seus clientes, perante a sociedade e governos como um todo. Então, uma demonstração financeira, ela precisa primar pela simplicidade, ela precisa trazer conteúdo relevante, claro, e com toda a intenção de que o leitor das demonstrações financeiras de fato tenha conhecimento de tudo aquilo que foi importante na trajetória da empresa naquele período que está sendo divulgado. Agora, Luciano, a gente sabe que as normas contábeis, as normas da CVM aqui no Brasil são bastante rigorosas, mas a gente também percebe na prática que as empresas que ganham o Troféu Transparência ganham porque superam essas normas. Imagino que vocês aí nas Lojas Renner tenham esse objetivo de sempre entregar algo a mais do que a própria lei exige, é por aí? Perfeitamente, Luiz. Nós temos como objetivo, primeiro, que o nosso leitor, de fato, conheça o que acontece dentro da empresa, com um grau de profundidade adequado, destacando sempre aquilo que é relevante. A própria CVM, não só a CVM, mas toda a comunidade contábil, o próprio CPC, tem estimulado, orientado que as empresas tragam conteúdos de forma mais simples e conteúdos relevantes. Eu acho que o arcabouço normativo ele é o mínimo que a gente precisa cumprir, porque é uma questão legal, mas eu acho que a gente avança além do cumprimento da norma quando a gente tenta praticar ao mesmo tempo o cumprimento das normas, que não são simples, que trazem algo de complexidade, sim, mas quando a gente consegue transformar esse conteúdo, que é complexo, muitas vezes não é até de agradável leitura, em algo de leitura fácil, que se possa
rapidamente compreender o que vai se encontrar no discorrer da leitura das demonstrações financeiras, né, e que dê, então, condição de que quem estiver analisando, estudando os nossos números, tenha informação suficiente, clara e precisa para que se tenha as melhores decisões, sejam de investimento, sejam de parcerias ou de crédito, ou até mesmo numa avaliação sobre a práticas sustentáveis. Luciano, uma curiosidade, você tem quantos anos de profissão? Eu tenho 30 anos de profissão, apesar de bastante jovem ainda, tá? Né? Mas completei, né, em outubro de 2020, 30 anos de carreira na área contábil, tá? Nesse período de 3 décadas, você deve ter acompanhado uma evolução incrível do mercado, né? Não só pelo volume de informações, como até o avanço da transparência. O que você poderia destacar nesse período? O que mudou 30 anos atrás para hoje, na hora que você observa uma demonstração financeira, por exemplo? Eu acho que tem alguns aspectos que merecem destaque, assim. Primeiro que nós temos um ambiente hoje, uma condição muito maior, né, de ser transparente, né, porque eu acho que transparência tem a ver também com a proximidade com que a gente divulga as coisas em relação ao momento em que elas aconteceram, né? Hoje, as empresas estão dotadas de tecnologia e a gente trabalha muito para ter sempre os sistemas de gestão mais avançados possíveis, de forma que, eu diria assim, algo bastante relevante, né, olhando 2, 3 décadas para cá, e que tem se acelerado muito nos últimos anos, é que as empresas e os ambientes de controle hoje são providos de sistemas de informação que permitem que tudo praticamente em real time, de forma online, esteja disponível, né, para o público interno, obviamente, né? A divulgação externa ela atende aí requisitos formais, né? Ela acontece de forma mais intensa a cada trimestre, né? Mas eu acho que é um pré-requisito fundamental que se tenha tecnologia, que se tenha ambientes de controle que permitam que as informações sejam capturadas, organizadas e preparadas de forma rápida, né, e com uma amplitude bastante grande. Acho que esse é um aspecto, né? Um outro aspecto também é a evolução do mercado de capitais, né, que eu acho que demonstrações financeiras e o avanço do mercado de capitais, a sua pulverização ou a democratização do mercado de capitais acabou exigindo das empresas e, por outro lado, as empresas também, ao avançarem cada vez mais na transparência, deram condições para esse desenvolvimento do mercado de capitais. Hoje, cada vez mais, as maiores empresas do país estão no mercado, né, tem um relacionamento, uma amplitude muito grande, né, em termos geográficos, em termos de mercado consumidor, em termos de comunidade de investidores interessados nos seus números. Então, praticamente pode-se dizer que hoje não se admite que grandes organizações não tenham um bom nível de transparência, né? Hoje, a transparência é um pré-requisito para que se possa alcançar operações de escala e operações que tenham reconhecimento por parte de todos os públicos de relacionamento de uma organização, né? Basicamente, acho que poderia citar isso, né? Evolução tecnológica, evolução da sociedade, né? E evolução do mercado de capitais, onde a transparência ela é um pré-requisito, basicamente. Eu acho que sem transparência não existe como desenvolver um mercado de capitais de valor e organizado. Agora, Luciano, a gente sabe que as lojas Renner têm um padrão elevado de governança corporativa, que certamente não fica restrito ao seu departamento. É algo disseminado pela companhia inteira. Até porque, sem isso, vocês não teriam essa excelência e transparência, não é isso? Com certeza. Eu acho que a transparência na nossa companhia, ela faz parte dos nossos princípios e valores, né? Nós temos uma crença muito forte de que a transparência é fundamental para o desenvolvimento dos nossos negócios, né? Então, toda a organização, toda a gestão, a governança da companhia,
ela está fundamentada no atendimento, no cumprimento desse princípio, né? Então, nós temos, acho que começa, né, com uma estrutura de profissionais da minha área, né, da controladoria, que precisa prover a companhia de sistemas de gestão, de processos de controle, né, que tenham toda a captura, preparação e divulgação dessas informações, né, mas também passa por um modelo de gestão que traz um alinhamento muito forte de interesse entre os administradores e os acionistas, né, passa por uma governança em que há forte envolvimento de profissionais do Conselho de Administração na composição de um comitê de auditoria, profissionais ou conselheiros independentes. Nós também temos aqui um conselho fiscal, nós temos uma estrutura de auditoria e compliance bastante robusta e qualificada, com independência, que se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria. E eu diria que até mesmo, né, a auditoria externa, que faz um papel de asseguração ao mercado, né, mas nós damos um valor muito grande ao trabalho desses profissionais e entendemos que esse processo ele se retroalimenta e acaba retornando sempre, né, com oportunidade de melhoria que a gente coloca dentro desse processo com o objetivo de continuar constantemente aprimorando, né, os processos, a governança e buscando sempre aumentar a transparência das nossas informações. Luciano, nós estamos num ano excepcional de pandemia, né? Mas o Troféu Transparência 2020, na verdade, avaliou as demonstrações financeiras de 2019, foram divulgadas no começo do ano. No caso de vocês, das lojas Renner, houve algum impacto da pandemia naquela divulgação ou não chegou a dar tempo disso? Não, nós somos uma das primeiras grandes empresas do varejo. Acho que fomos a primeira grande empresa a divulgar os números e divulgamos no início de fevereiro. A pandemia ainda estava muito reclusa à Ásia, né? A gente ainda não observava aqui, observávamos à distância, mas nós não tínhamos a dimensão, acho que nós não tínhamos, o mercado como um todo não tinha a dimensão de como que isso ia repercutir nos nossos mercados, até porque outras crises que se iniciaram e pareciam repercutir de forma parecida não tiveram nem perto, né, do impacto que o Covid-19 teve nos mercados mundiais, como nós observamos, né? Então, 2019, os desafios foram outros, né? E a gente teve grandes desafios nas demonstrações financeiras de 2019, né? Mas o Covid-19, naquele momento, não era algo que nos preocupava muito. E agora, em 2020, lá para cá, o que isso afetou no dia a dia do seu departamento? Eu não sei se a sua equipe está trabalhando no home office ou não. Está mais difícil fazer os balanços trimestrais? Como é que afetou o dia a dia de vocês? Bom, primeiro, sim, a nossa empresa está com um grande número de profissionais. Os profissionais do escritório, a sua grande maioria, quase que a totalidade, trabalham hoje em regime de home office. Eu acho que não somente a Renner, mas de uma forma geral, acho que as companhias aprenderam muito como trabalhar nessa modalidade. Nós tivemos a felicidade de estar trilhando esse caminho um pouco antes mesmo da pandemia. A Renner já vinha fazendo alguns ensaios, observando tendências de mercado, observando o que poderia ser até mais produtivo para a companhia. E eu diria para você assim que o home office não é algo que a gente observe como um desafio, um obstáculo para a gente superar, né, e entregar o nosso trabalho. Acho que a gente tem tido uma experiência muito positiva, né, e obviamente que estamos aprimorando. Aos poucos a gente vem retornando parte do nosso tempo ao escritório, mas nos adaptamos muito bem e tem funcionado super bem dentro da maioria das nossas áreas no corporativo. Eu acho que o Covid, claro, ele trouxe um impacto importante, né? A controladoria, ela tem que estar suportando a empresa de informações para tomar decisão com agilidade. Eu acho que a transparência
A transparência é algo que tem que ser disseminado e muito forte internamente para que se tome as melhores decisões de gestão, mas externamente também porque temos um grande impacto não só para os nossos acionistas, mas para todos que se relacionam com a empresa. Então, acho que o Covid trouxe uma instabilidade muito grande aos mercados, então a contabilidade tem que trabalhar estimativas, né? Estimativas em relação aos estoques, em relação ao crédito, né? Em relação à continuidade dos negócios. Então, a própria CVM emitiu ofício orientando que as empresas e os auditores dessem ainda mais atenção para as estimativas. Nós temos uma grande carteira de crédito que nós precisamos nos debruçar e fizemos isso, né, para entender que impactos o Covid poderia ter, né, na realização dos créditos, na realização dos estoques, né, sem falar, obviamente, aí um trabalho que vai além da contabilidade, mas é toda a parte de orçamento e planejamento financeiro, onde constantemente, a cada movimento, a cada evolução diária ou semanal, a gente tinha que refazer estimativas e entender quais eram as melhores decisões, né, para enfrentar esse cenário de pandemia, né, e que teve várias fases, né? Acho que no primeiro momento o nosso grande objetivo era preservar a vida das pessoas, e acho que foi a prioridade número 1 no início da pandemia, né? E ao mesmo tempo preservar a companhia, né? Dando atenção ao caixa, né? Aos nossos parceiros, né? Porque a gente acreditou com muita confiança de que era algo muito relevante, mas era passageiro, e que a gente deveria estar forte com os nossos times apostos, os nossos fornecedores e parceiros todos apostos. Cuidamos também dos nossos clientes, né, tendo todo o cuidado, né, nas nossas relações de crédito. Enfim, acho que a nossa equipe esteve fortemente envolvida, né, no enfrentamento de todo esse processo. Felizmente, a gente vê cada vez mais, né, a vida voltando, embora ainda com muito cuidado, né, a gente ainda está num ambiente de pandemia, né, mas ao menos a gente vê uma retomada mais próxima ao normal das operações. E, Luciano, para a gente concluir a entrevista, todos os anos, centenas de empresas tentam ganhar o troféu Transparência. Só algumas conseguem. No caso de vocês, das lojas Renner, é a segunda vez que vocês conquistam o prêmio. Eu queria que, nesse encerramento, você deixasse alguma dica, alguma sugestão para as empresas que ainda não chegaram lá. O que elas poderiam melhorar em termos de governança, em termos de transparência na demonstração financeira? Que dica você poderia deixar para essas empresas? Eu acho que, primeiramente, é importante que se trabalhe a cultura da empresa, né? A transparência ela tem que estar impregnada na cultura, nos valores da companhia, né? Quando todos na empresa se derem conta, né, do valor que existe em praticar a transparência, em como isso pode melhorar o ambiente de negócios, né, a credibilidade, como pode se aumentar a confiança, né, trabalhando com transparência para os diferentes públicos, né, como que esse ambiente de troca pode ser impulsionado, porque quando a gente é transparente, a gente recebe críticas, elogios também, né? E tudo serve para a gente aprimorar aquilo que nós fazemos. Então, a transparência acaba trazendo esse ganha-ganha, né? Por um lado, quem faz negócios conosco ou investe na nossa empresa tem mais confiança, mais credibilidade e acaba valorizando ainda mais os ativos da companhia, porque sabe que navega num terreno conhecido, né? E, por outro lado, né, a empresa enxergando os benefícios, as pessoas que compõem a empresa entendendo o quão é positivo esse ambiente de transparência, quando tudo isso é conquistado, né, pode-se dizer que isso acaba impregnando na cultura e aí o caminho da transparência está pavimentado, está com, né, digamos, está aberto, né, para que se coloque transparência de uma forma permanente e contínua. Muito bem, nós entrevistamos Luciano Teixeira Agliardi,
que é diretora de Controladoria das Lojas Reiners S.A. As Lojas Reiners S.A. que recebem pela segunda vez o troféu Transparência na categoria Receita Líquida acima de 8 bilhões de reais. Luciano, mais uma vez, parabéns pela premiação. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Prazer é meu. Espero estar aqui novamente nos 25 anos dessa premiação tão valorizada e tão importante no mercado de capitais brasileiro. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece e fiquem ligados nesta série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC com o apoio e a divulgação dos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.